Agora, nós vamos entrar especificamente na questão da narrativa de Sodoma, tá? Para entender o conceito nos textos bíblicos. No que diz respeito à história de Sodoma, da cidade de Sodoma, o escritor habilmente justapõe o singular e o plural, a primeira e a terceira pessoa, o anonimato e a identidade revelada, conhecimento e ignorância, semelhanças e diferenças, seriedade e riso. São opostos que aparecem constantemente nessa narrativa de Sodoma. Tá? A narrativa de Sodoma ocupa uma posição de destaque no meio do livro de Gênesis. Os leitores que tiverem a paciência de investigar e meditar sobre o trágico destino de Sodoma vão descobrir a natureza multifacetada da narrativa. O material incluído em Gênesis não é historiografia no sentido moderno. Não existia o conceito e a ciência da história, nem a ciência da historiografia. Então, a gente não pode projetar para textos antigos nem o que não existia naquela época. Eles nem tinham a pretensão de escrever a história, historiografia. Eles estão trazendo mitologias e imaginários que estavam naquela época e que se formaram, tá, na antiguidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Em vez disso, seria mais preciso descrever essa narrativa como uma coleção fascinante de episódios mitológicos de interesse especial para a época em que o narrador viveu. Ou seja, se considerarmos o drama de Sodoma literalmente, ele aparece como uma cadeia de eventos em um passado distante, ancestral. Tá? No entanto, se o texto for lido com uma mente mais aberta, mais atenta, se prestarmos atenção aos detalhes, vai ficar claro que o seu objetivo é fortemente político-mitológico, no qual a literatura se torna um espelho interpretativo. É uma forma de interpretar a realidade sociopolítica que cerca o narrador e seu povo. A narrativa de Sodoma e Gomorra se estende por 3 capítulos de Gênesis. No entanto, é importante ressaltar que a divisão em capítulos, isso é muito importante, gente. A divisão em capítulos que hoje nós temos nas Bíblias é um fenômeno que só foi criado no século 13 da nossa era. Antes disso, os textos não tinham divisões em capítulos. E a divisão em versículos aconteceu só do século XVI da nossa era. Então, antes disso, você não tem versículos, capítulos, tá? A gente precisa entender que os textos eram seguidos, corridos, sem essa divisão que nós temos hoje. Os capítulos 18 e 19 de Gênesis formam uma unidade distinta de grande interesse filológico, mitológico, literário e teológico. E ao longo dos séculos, a primeira seção de Gênesis 19 gerou mais literatura de todos os tipos do que qualquer outra parte da história. Devido à sua proeminência em Gênesis, a lenda de Sodoma e das suas cidades vizinhas foi amplamente discutida na Bíblia hebraica, especialmente nos livros proféticos, onde os seus nomes, os nomes de Sodoma e Gomorra, aparecem 20 vezes nos textos proféticos. Essa frequência nos permite ter uma impressão da maneira como a história foi interpretada nos estágios iniciais da Bíblia hebraica, incluindo o exílio babilônico, que foi o século VI antes da Era Comum.